Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria nós rezarmos esse segundo dia do Tríduo, em honra a São João Paulo II, e embora nós estejamos, o diácono Gabriel e eu, embora estejamos com os paramentos brancos, estamos rezando as orações do Missal Romano, da Semana Comum, e também a leitura, o Salmo e o Evangelho são da Semana Comum, dessa 29ª Semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é um trecho tirado do Evangelho de São Lucas. Nesse ano litúrgico C, tanto na liturgia dominical e algumas semanas começamos também na liturgia semanal, nós estamos vendo trechos a partir do Evangelho de São Lucas. Então, a cada semana, nós estamos percorrendo o Evangelho de São Lucas e a cada semana nós vamos aprendendo a partir desse evangelista aquilo que Jesus nos pede e aquilo que Jesus nos ensina. Eu não sei se vocês têm percebido, mas o Evangelho de São Lucas mostra muito a imagem de Jesus orante, Jesus que se coloca em comunhão com o Pai. O Evangelho de São Lucas coloca inúmeras parábolas, diversas parábolas, algumas próprias do Evangelho de São Lucas, e hoje nós vemos no Evangelho, a partir de um episódio, nós vemos Jesus contando uma parábola e trazendo um ensinamento para nós. É claro que toda parábola, ela não é necessariamente um fato histórico concreto. É uma forma como Jesus se comunicava, mas sempre por detrás de uma parábola havia uma finalidade, havia um ensinamento que Jesus estava transmitindo àquele povo e que Jesus transmite também a nós. Então, no Evangelho de hoje, a partir do evangelista Lucas, o que nós ouvimos? Que do meio da multidão, uma pessoa disse a Jesus: Mestre, peça que o meu irmão reparta a herança comigo. Essa pessoa era um homem, era um rapaz, porque depois Jesus se dirige a ele chamando-o de homem. Jesus não responde claramente se ele ajudaria ou não, mas ele pergunta: olha, o que isso compete a mim, né? Que autoridade tenho eu para dividir a herança, para resolver essa questão? E aí Jesus aproveita essa ocasião para contar a parábola, que é a chamada parábola do rico insensato. Então, o que Jesus fala nessa parábola? Um homem muito rico, que tinha uma grande colheita em uma cidade, ele viu que a sua colheita tinha sido tão abundante que ele pensou: olha, o que eu vou fazer com essa colheita? Já é muito abundante. Aí ele teve um discernimento: não, eu vou quebrar os meus celeiros, vou construir maiores, vou reservar, vou fazer ainda mais prosperar a minha riqueza, progredir a minha riqueza, aí depois eu posso dizer a mim mesmo: come, bebe, descansa, aproveita. E aí Jesus fala que esse homem era insensato, era alguém que não tem juízo, que não tem razão, porque tão preocupado com os bens e que não pensa nos bens espirituais. Quando nós analisamos um pouco mais o contexto histórico desse episódio, entendemos um pouco mais da parábola, isso nos ajuda na nossa vida espiritual. Primeiro, a pergunta, o pedido que esse rapaz faz a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta a herança comigo. Certamente esse rapaz era o irmão mais novo, porque naquela sociedade, quando havia o irmão mais velho e o irmão mais novo, o primogênito, que era o irmão mais velho, ele tinha direito a 2/3 da herança. E o irmão mais novo tinha direito somente a 1/3. Então, se esse rapaz está pedindo para que Jesus diga ao irmão que divida a herança, certamente ele era o irmão mais jovem. E por que ele se refere a Jesus? Porque os mestres da lei, que eram a parte da autoridade judaica daquela época, determinadas questões familiares eles poderiam resolver. Então, se esse rapaz se dirige a Jesus apresentando o problema da herança, é porque ele via em Jesus um mestre. Ele via em Jesus alguém que tinha autoridade para resolver aquele problema. Mas, como eu disse, Jesus não é direto se ele vai resolver ou não o problema. Ele aproveita a ocasião e conta a parábola do rico insensato. Se a gente olha essa parábola do rico insensato, a partir da lógica humana, até a partir de uma lógica do empreendedorismo, ele estava correto.
Ele viu que a colheita tinha sido abundante e ele viu, olha, eu estou prosperando. A colheita foi muito grande, o que eu vou fazer? Vou derrubar os celeiros, vou construir mais, vou guardar a minha colheita, o meu trigo, vou aumentar os meus celeiros e aí depois eu posso descansar. Nós voltamos ao tema do nosso relacionamento com os bens materiais. Quando Jesus conta alguma parábola, quando Jesus faz algum discurso, alertando para os perigos das riquezas, para o perigo dos bens materiais, para o perigo do dinheiro, na parábola de hoje, quando ele chama esse homem de insensato, não é que Jesus está condenando o dinheiro em si. Não é que Jesus está condenando os bens materiais em si. Não é isso. Jesus está nos alertando sobre a forma que nós nos relacionamos com o dinheiro e com os bens materiais. O problema não é o dinheiro em si. O problema não é o bem material, o problema não é ter um bom carro, o problema não é ter uma boa casa, o problema não é ter uma lógica, um planejamento financeiro, o problema não é esse. Melhor seria que todos tivessem essas condições. O problema é quando o dinheiro se torna um Deus na nossa vida. É quando, ao invés de nós dominarmos o dinheiro e dizermos ao dinheiro e aos bens materiais que nós somos os senhores, o problema é quando se inverte e o dinheiro e os bens materiais se tornam os senhores da nossa vida. O problema maior do homem dessa parábola, do rico, que ele foi insensato por isso, o problema não era o planejamento que ele havia feito, mas ele estava tão apegado, ele estava tão egoísta, que ele não pensava em Deus e nem pensava nas pessoas que ele poderia ajudar. A própria linguagem do homem da parábola mostra isso. Os meus celeiros, os meus bens, o meu trigo, a minha colheita, tudo meu, não acumulava riquezas para Deus e não pensava, não exercia a generosidade para com o próximo. A partir da ganância, nós permitimos que o dinheiro se torne o Deus da nossa vida. Quando nós olhamos para o contexto de hoje, as guerras, as disputas entre países, a raiz é a ganância. É o desejo de sempre querer ter mais, ter territórios, ter riquezas, massacrar um povo. É o problema da ganância. Mas não nos enganemos. O perigo da ganância não é somente para os poderosos do mundo. Não é somente para aqueles que já são ricos e que têm muito dinheiro. O problema da ganância é para todos nós. Mesmo quando não temos muitos bens, mesmo quando não temos muito dinheiro, mas se o nosso coração está apegado àquilo que é material, se o dinheiro é o Deus da nossa vida, é um sinal de que nós estamos sendo contaminados pela ganância e que o dinheiro está nos dominando. O alerta é para todos nós. Hoje nós estamos no tríduo de São João Paulo II, mas São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, quando ele falava do perigo das riquezas, da ganância, eu acho que quando eu estive aqui eu contei alguma vez essa história em que São José Maria Escrivá contava. Mas quando ele falava do perigo da ganância e do apego, São José Maria Escrivá contava uma história. Ele falava que tinha dois mendigos que ficavam ali na rua, 2 andarilhos, e os dois ganharam uma marmita, ganharam uma refeição. E aí um dos mendigos não tinha um talher para se alimentar. Ele viu que o outro mendigo abriu a bolsa e tirou uma colher para que ele pudesse fazer a refeição. E aí o que não tinha colher pediu, olha, quando você terminar, você me empresta a sua colher para que eu possa usar aqui também? Eu posso ali lavar a colher e eu uso. O mendigo que tinha colher falou assim, não, essa colher é minha, eu não empresto para ninguém. Apegado a coisas pequenas, apegado a uma colher. Nós também podemos nos iludir. Não, eu não tenho muita coisa, eu não tenho um bom carro, eu não tenho uma casa muito luxuosa, muito grande, eu não tenho muitos dinheiros. Esse alerta não é para mim, o alerta é para todos nós. Nós podemos facilmente nos apegarmos ao dinheiro e nos apegarmos àquilo que é material. Aqui nessa vida, na nossa caminhada de conversão, nós precisamos usar bem os bens desse mundo. Os bens estão aí para serem usados, para serem aproveitados, estão à nossa disposição, mas eles passam. Usar bem os bens materiais
e buscar a nossa conversão é aquilo que nos faz adquirir os bens espirituais para nós apresentarmos diante de Deus. O tema do dia de hoje, desse nosso tríduo, é o tema da liberdade humana, fundamento da liberdade e da paz. O Papa João Paulo II, ele teve um pontificado muito longo, né, mais de 20 anos de pontificado, e ele escrevia muito. São João Paulo II era muito, no bom sentido da palavra, era muito intelectual. Então, os escritos dele, a maioria são escritos consideravelmente longos, né? Então, se a gente pega os escritos de João Paulo II, as encíclicas, né, se nós pegamos os discursos, as audiências, vários deles nós poderíamos encaixar dentro desse tema da dignidade humana. Quando nós falamos de dignidade humana, nós falamos que nós, seres humanos, nós temos um valor que é inerente a nós pelo simples fato de nós existirmos. Porque somos seres humanos e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma dignidade, nós temos um valor, nós temos valores que devem ser preservados. Então, vários escritos poderiam se encaixar em João Paulo II no tema da dignidade humana. Mas eu, preparando a homilia, pensei especialmente em 2 escritos. Tem uma encíclica do Papa João Paulo II chamada Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. É uma encíclica que se encaixa na teologia moral. E foi uma encíclica que, do século passado para cá, tem iluminado muito a teologia moral. O Papa João Paulo II, quando ele escreveu essa encíclica, eu me lembro que eu estudei no 2º ano de filosofia. O Papa João Paulo II ressaltava a dimensão da liberdade dentro do ser humano. A liberdade é um valor que é inerente, tanto que nem Deus interfere na nossa liberdade, ele nos dá a oportunidade de seguirmos a ele ou não. O Papa João Paulo II ressalta a liberdade humana, mas ele fala que se a partir da liberdade humana nós queremos seguir o caminho do bem, nós queremos seguir o caminho da verdade, nós queremos fazer aquilo que é correto, nós precisamos ser iluminados pela verdade divina, pela vontade divina. Aí o Papa João Paulo II fala: a lei natural e os 10 mandamentos são 2 indicativos que nos conduzem ao bem. O que é a lei natural? É a lei que Deus imprimiu no ser das coisas. Vocês já perceberam que na sociedade, principalmente as ideologias, elas querem, muitas, no fundo, negar a lei natural. Deus, quando criou o ser humano, quando criou o mundo, colocou uma lei natural impressa. E agora querem dizer que não, essa lei natural não existe. Ela não é válida mais, ela foi válida para um tempo. Não, a lei natural permanece. Os 10 mandamentos que foram deixados por Deus, que desde o povo de Israel, eles receberam os 10 mandamentos, que nós recebemos, não são simplesmente proibições, decretos, são indicativos que nos conduzem à verdade. São indicativos que nos conduzem ao caminho do bem. Quando Deus diz pelos 10 mandamentos, olha, faça isso, não faça aquilo, evite isso, não é para sufocar a nossa liberdade, pelo contrário, é para levar a nossa liberdade à plenitude, nos conduzindo até a verdade. Então, essa encíclica, Veritatis Splendor, acabou sendo um marco na história da Igreja, porque desde o século passado, com várias questões que vinham surgindo, ela foi um farol que iluminou a teologia moral. E depois um escrito de João Paulo II, né, da década de 90, de 1995, é uma encíclica que ela permanece sempre atual. Evangelho Vitae, Evangelho da Vida. É nessa encíclica que o Papa João Paulo II faz a relação entre uma cultura da vida e uma cultura da morte. Então, nesse escrito, Evangelho Vitae, Evangelho da Vida, o Papa, por que ele escolheu esse título? Porque ele fala que todas as ações de Jesus no Evangelho é para nos conduzir à vida. Por isso que é um Evangelho da vida. Tudo aquilo que Jesus fez, os ensinamentos, as curas, as libertações, os sinais, era para conduzir a vida ao povo e para conduzir-nos à vida verdadeira. E aí o que é a cultura da vida? É tudo aquilo que promove a vida. É tudo aquilo que defende a vida em todas as suas fases.
O que é a cultura da morte? É tudo aquilo que promove a morte, que pensa que a morte é a solução de vários problemas. E o Papa foi muito enfático nessa encíclica. O aborto, a eutanásia, os genocídios, os massacres, as guerras, a violência sem medida, fazem parte da cultura de morte. Pensa que a morte sempre será a solução de todos os problemas. Pensa que a morte sempre será a solução para o sofrimento humano. E olha que interessante. Nós estamos vendo o nosso país, por isso que não dá para levar a sério algumas instituições. Um ministro que diz que vai se aposentar do seu cargo, anuncia, se despede, mas faz questão de levantar novamente uma votação para aprovar o aborto até 12 semanas. Cultura da morte. Não dá para levar a sério uma instituição como esta. Pediu para sair, saia. Se acha que cumpriu o seu papel, saia. Mas se despede, diz que vai sair, volta, levanta novamente a votação e é favorável a aprovar o aborto em até 12 semanas. Então, o Evangelho da vida ainda precisa ser anunciado. O Evangelho da vida ainda precisa ser pregado. A missão da igreja ainda precisa acontecer para que nós tomemos consciência moral daquilo que é a cultura da morte, daquilo que é a cultura da vida, daquele que é o caminho do bem, o caminho de Deus, e aquele que é o caminho do mal e que é o caminho da morte. Então, que São João Paulo II, lá do céu, interceda por nós. Ele que tanto lutou, ele que tanto pediu pela cultura da vida, que ele continue intercedendo por nós e que ele ajude a igreja a continuar pregando o Evangelho, a continuar pregando, sim, pela dignidade humana, sim, pela liberdade, mas uma dignidade humana, uma liberdade que é orientada pela verdade e pela vontade divina. Aqui na Eucaristia nós experimentamos o Evangelho da vida. A palavra que é anunciada é para alimentar a nossa vida espiritual. A Eucaristia, que vem ao nosso altar, pão e vinho consagrados, são sinais de vida que alimentam, que são remédio e que são força para a nossa alma. Então, queridos irmãos e irmãs, com todas as nossas intenções, com os nossos agradecimentos, diante do altar, pela intercessão de São João Paulo II, vamos pedir que essa palavra de hoje nos ilumine e que a Eucaristia que estará sobre o nosso altar seja remédio, seja força e seja alimento para a nossa alma.